O tema do arrebatamento é algo que desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, reverência. Para muitos cristãos, o arrebatamento é um evento aguardado com grande expectativa, descrito na Bíblia como um momento em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Essa doutrina está presente em várias passagens bíblicas e é tratada de forma simbólica e literal, gerando diversas interpretações entre teólogos e estudiosos. Começamos com a promessa de Jesus em João 14, 2-3, onde ele diz: "Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também." Essa passagem é vista como uma das principais bases para o entendimento de que, em algum momento, os seguidores de Cristo serão levados da terra para se reunirem com ele. Essa esperança de encontro com Cristo forma o alicerce do que chamamos de arrebatamento. A Bíblia menciona diversos sinais que precedem o arrebatamento, como uma maneira de alertar os fiéis sobre a proximidade desse evento. Em Mateus 24, por exemplo, Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos, e muitos desses sinais são interpretados como precursores do arrebatamento. Ele menciona guerras, rumores de guerras, fome, pestes e terremotos em vários lugares, além da multiplicação da iniquidade e do amor de muitos se esfriando. Esses acontecimentos, para muitos, não são apenas eventos históricos, mas marcos que indicam o quanto estamos próximos do retorno de Cristo. Outro sinal significativo mencionado na Bíblia está relacionado à evangelização mundial. Em Mateus 24:14, Jesus afirma: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Essa frase sugere que, antes do arrebatamento, o evangelho deve alcançar todas as partes do mundo, dando oportunidade para que todas as pessoas possam conhecer a mensagem de Cristo. Mas os sinais não são apenas externos. Há também mudanças internas que os cristãos são chamados a observar. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo adverte que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse é um alerta sobre a frieza espiritual e a apostasia, ou seja, o abandono da fé, que são sinais de que o arrebatamento está próximo. Esse esfriamento da fé é algo que se observa não apenas fora, mas dentro das próprias igrejas, onde muitos acabam se afastando dos princípios bíblicos em busca de doutrinas que agradam aos ouvidos, mas que se afastam da verdade, dando continuidade ao entendimento do arrebatamento. É importante mergulharmos nos sinais específicos que a Bíblia menciona sobre esse evento. Esses sinais não apenas servem como alertas, mas também como um chamado à reflexão e preparação espiritual para todos que aguardam a volta de Cristo. Em Mateus 24, Jesus descreve o cenário global que antecederia sua segunda vinda. E esses eventos muitas vezes são interpretados como sinais que também apontam para o arrebatamento. Um dos aspectos fascinantes dos sinais do arrebatamento é o que chamamos de sinais nos céus e na terra. Em Lucas 21, 25-26, Jesus fala sobre os sinais no sol, na lua e nas estrelas, e como na terra haverá angústia entre as nações, sem saber para onde se voltar devido ao rugir do mar e das ondas. Ele menciona também que os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está por vir no mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Esses sinais celestes são descrições de eventos cósmicos que antecedem o retorno de Cristo e, para muitos estudiosos, indicam um tempo de grande perturbação e mudanças drásticas no mundo físico. Algumas interpretações associam esses sinais a fenômenos naturais intensos,
como eclipses, tempestades solares e até mesmo eventos astronômicos raros. A ideia é que esses acontecimentos podem ter um impacto profundo na vida humana, gerando medo e apreensão, exatamente como descrito na passagem. Muitos cristãos acreditam que, à medida que esses sinais se intensificam, estamos cada vez mais próximos do arrebatamento. Outro sinal importante são as guerras e rumores de guerras. Em Mateus 24, 6, 7, Jesus menciona que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras, mas que não devemos nos alarmar, pois essas coisas precisam acontecer. Mas o fim ainda não terá chegado. Além disso, ele fala sobre nações se levantando contra nações e reinos contra reinos. Esse cenário de conflito global é algo que se reflete ao longo da história humana. Mas, para muitos, o aumento na frequência e intensidade desses conflitos é um dos sinais de que o arrebatamento se aproxima. Se observarmos o contexto atual, as tensões entre nações, conflitos de fronteira e até guerras tecnológicas, como ciberataques e espionagem, indicam uma época de instabilidade mundial. Muitos veem esses eventos como uma confirmação das profecias bíblicas, onde o aumento da violência e da guerra seria um prelúdio para o fim dos tempos. Em continuidade aos sinais físicos, Jesus também menciona a fome e as pestes. Esses elementos, registrados em Mateus 24, 7, descrevem um cenário de crise e sofrimento que precede o fim dos tempos. A fome, por exemplo, tem sido um problema persistente ao longo dos séculos, mas sua manifestação em escala global e o aumento de desastres naturais, como terremotos e enchentes, reforçam para muitos a ideia de que estamos nos aproximando dos dias finais. As pestes também foram intensamente discutidas durante a pandemia de Covid-19, levando muitas pessoas a refletirem sobre sua fé e sobre os tempos em que vivemos. Além disso, o aumento de doenças desconhecidas e a dificuldade em controlá-las geraram uma sensação de vulnerabilidade global. Para muitos, isso representa uma confirmação de que a Terra está passando por transformações profetizadas há milhares de anos. Um sinal que a Bíblia aponta repetidamente é a apostasia, ou seja, o afastamento da fé por parte de muitos que antes acreditavam. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo fala que o dia do Senhor não virá sem que antes ocorra a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A apostasia não é apenas o afastamento de Deus, mas também a busca por doutrinas que não se alinham com a verdade bíblica. É um período de confusão espiritual, onde muitos passam a questionar os ensinamentos de Cristo e buscam alternativas que pareçam mais convenientes. Esse afastamento é visível em várias culturas e sociedades atuais, onde a fé tem sido deixada de lado em prol de valores considerados mais modernos ou iluminados. Igrejas que antes pregavam a verdade bíblica agora se ajustam aos padrões do mundo, tentando ser relevantes, mas, ao fazerem isso, acabam abrindo mão dos princípios fundamentais da fé cristã. Essa busca por uma espiritualidade que se adapta ao mundo, ao invés de transformá-lo, é um dos sinais mais discutidos entre os que estudam as profecias do arrebatamento. Além da apostasia, Jesus menciona em Mateus 24:12 que o aumento da iniquidade resultará no esfriamento do amor de muitos. Esse é um ponto importante, pois não se trata apenas de iniquidade, mas da perda de empatia, compaixão e amor genuíno entre as pessoas. Vivemos em uma era onde o egoísmo e o materialismo parecem ter prevalecido, e isso afeta profundamente as relações humanas. A violência, o individualismo e a busca incessante pelo prazer se tornam os principais objetivos, enquanto o amor ao próximo é negligenciado. Esse esfriamento é um sinal claro da condição do coração humano nos tempos finais.
A Bíblia fala repetidamente sobre o amor como o maior dos mandamentos. E quando esse amor se esfria, a sociedade sofre as consequências. Esse afastamento da verdadeira essência do amor é visto por muitos como um forte indicador de que o arrebatamento está mais próximo do que imaginamos. Agora que compreendemos alguns dos principais sinais do arrebatamento, precisamos voltar nossa atenção para a preparação espiritual. Segundo a Bíblia, o arrebatamento será um evento súbito, inesperado e inevitável. Em Mateus 24:44, Jesus adverte: por isso, estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Essa passagem ressalta a importância de estarmos em constante vigilância e em uma condição espiritual que nos permita estar prontos a qualquer momento. Para os cristãos que aguardam o arrebatamento, a vida de santidade é um requisito fundamental. A santidade não significa perfeição absoluta, mas sim viver uma vida separada do pecado e dedicada a Deus. Em 1 Pedro 1,16, a palavra nos chama a sermos santos porque Deus é santos. Esse chamado à santidade implica em viver de acordo com os princípios do Evangelho, buscando sempre agradar a Deus em nossas ações, pensamentos e palavras. A santidade envolve abandonar práticas e hábitos que nos afastam de Deus. Isso inclui pecados ocultos, mágoas, ressentimentos e qualquer atitude que não reflita o caráter de Cristo. Além disso, implica em desenvolver um relacionamento profundo com Deus por meio da oração, da leitura bíblica e da comunhão com outros irmãos na fé. Jesus Cristo é o nosso exemplo supremo de santidade e devemos buscar imitá-lo em tudo o que fazemos, mantendo nossos corações puros e íntegros diante de Deus. Outro ponto crucial para a preparação é a vigilância e a oração. Em Mateus 26:41, Jesus orienta: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância significa estar atento aos sinais, mas também às armadilhas e tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. A oração, por outro lado, é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e recebemos força espiritual para resistir ao mal. A prática constante da oração mantém nossos corações próximos de Deus e sensíveis ao Espírito Santo. É através da oração que discernimos a vontade de Deus e fortalecemos nossa fé. Para os que aguardam o arrebatamento, a oração é um escudo protetor, uma fortaleza espiritual que nos prepara para enfrentar os desafios deste mundo. Orar também nos ajuda a desenvolver uma atitude de gratidão, submissão e confiança na soberania de Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. A fé é a base da vida cristã e também um elemento essencial para estarmos prontos para o arrebatamento. Em Hebreus 11:6, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé nos mantém firmes diante das dificuldades e desafios da vida, sabendo que o nosso Redentor virá buscar aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Além da fé, a perseverança é igualmente importante. Jesus alertou que muitos se afastariam nos últimos dias devido ao aumento da iniquidade e ao esfriamento do amor. Em Mateus 24:13, ele afirma: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é a capacidade de continuar firme na fé, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas ou quando enfrentamos perseguições e provações. Outro aspecto central da preparação espiritual para o arrebatamento é o amor ao próximo. Em João 13:34-35, Jesus nos dá um novo mandamento: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.
Amar ao próximo é um reflexo da nossa fé em Cristo e demonstra que vivemos os valores do reino de Deus. O amor ao próximo também se manifesta na missão do Evangelho. Jesus deixou claro em Mateus 28, 19 e 20 que devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. A pregação do Evangelho é um dos sinais do arrebatamento. Pois, segundo Mateus 24, 14, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os cristãos são chamados a compartilhar as boas novas com o mundo, para que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de conhecer e aceitar a salvação em Jesus Cristo. Cumprir essa missão com amor e dedicação é parte da nossa preparação para o arrebatamento. Pois, ao fazer isso, mostramos que estamos alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida, para estar prontos para o arrebatamento. É necessário também uma renúncia aos valores e desejos deste mundo. Em 1 João 2, 15 e 17, lemos: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa passagem nos chama a não colocar nossas esperanças e sonhos nas coisas materiais, pois elas são passageiras. Nossa verdadeira pátria é celestial e devemos viver como peregrinos neste mundo, focados na eternidade e na promessa da vida eterna com Cristo. Isso não significa que não possamos desfrutar das bênçãos materiais que Deus nos concede, mas que nosso coração e nosso tesouro devem estar em Deus e no seu reino. Finalmente, o arrependimento diário é essencial na vida de todo cristão que espera pelo arrebatamento. Em 1 João 1, 9, somos ensinados que, se confessarmos os nossos pecadosos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento não é algo que fazemos uma vez e esquecemos, mas uma prática contínua. É uma forma de nos mantermos espiritualmente limpos e prontos para a volta de Cristo. O arrependimento implica em reconhecer nossas falhas, pedir perdão a Deus e buscar a transformação de nosso caráter. Cada dia é uma nova oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus e nos afastarmos do pecado. Essa prática nos ajuda a manter o coração puro e a viver em paz com Deus e com os outros, de modo que estejamos prontos quando o dia do arrebatamento chegar. Ao longo das Escrituras, Deus nos deixa muitas promessas que trazem esperança e consolo a respeito do arrebatamento. Esse evento não é apenas um sinal de separação entre aqueles que conhecem a Deus e os que não o aceitaram. É, acima de tudo, a manifestação do amor de Deus por seu povo, a realização da promessa de que seremos levados para junto dele, para desfrutar da eternidade. A promessa do arrebatamento é uma das maiores esperanças que a Bíblia oferece aos crentes, pois nos garante que, independentemente das circunstâncias deste mundo, há algo extraordinário e glorioso aguardando os que permanecem fiéis. Uma das promessas mais poderosas associadas ao arrebatamento é a de que estaremos para sempre com o Senhor, em João 14, 2, 3. Jesus declara: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E quando eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse versículo é uma das declarações mais significativas sobre a intenção de Cristo em retornar para buscar seu povo. Essa promessa não é apenas uma visão do futuro, é uma garantia de que, apesar das lutas, da dor e das incertezas deste mundo,
Deus está preparando um lugar onde estaremos em paz e segurança. Para os cristãos, essa é uma grande fonte de consolo, pois nos lembra que esta vida é passageira, mas a nossa união com Deus será eterna, em meio a dificuldades, perseguições e provações. Essa promessa renova nossa esperança e fortalece a nossa fé, ajudando-nos a continuar firmes na caminhada. Muitas pessoas enfrentam sofrimento e aflição em sua jornada cristã. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo nos encoraja, dizendo: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esta passagem revela que, apesar do sofrimento, há uma glória eterna aguardando os que perseverarem. O arrebatamento traz consolo para os que estão sofrendo, pois nos lembra que a dor e o sofrimento são temporários e que logo seremos libertados para viver em um lugar onde não haverá mais tristeza, pranto ou dor. Em Apocalipse 21:4 está escrito: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Para muitos cristãos, essa promessa é um lembrete de que as circunstâncias dolorosas que enfrentamos neste mundo não são o destino final, são apenas uma parte da jornada. Outro aspecto da promessa do arrebatamento é a recompensa para aqueles que permaneceram fiéis. Em Mateus 25:21, na parábola dos talentos, Jesus diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse versículo, embora aplicado em um contexto de administração, reflete um princípio divino. Deus recompensa aqueles que vivem de acordo com sua vontade e permanecem firmes em meio às provações. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo escreve: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa coroa da justiça representa a recompensa que Deus preparou para aqueles que esperam ansiosamente o retorno de Cristo. É uma promessa de que os cristãos, ao manterem sua fé viva e seu coração puro, receberão uma recompensa eterna. Um dos principais aspectos do arrebatamento é a promessa de que os fiéis serão poupados do período de tribulação e do julgamento que virá sobre a terra. Em 1 Tessalonicenses 1:10, Paulo fala sobre Jesus que nos livra da ira futura. Esse livramento da ira é entendido por muitos teólogos como uma referência ao arrebatamento, no qual os fiéis serão removidos antes que o julgamento de Deus se manifeste sobre a humanidade. Essa promessa de proteção traz grande consolo, pois significa que aqueles que se voltaram para Deus, entregaram suas vidas a Ele e permaneceram em sua presença, não passarão pelos dias de tribulação descritos em Apocalipse. Para muitos, essa certeza de livramento é um incentivo a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver uma vida santa, preparada para estar com o Senhor no momento do arrebatamento. O arrebatamento também traz uma promessa de reencontro com aqueles que partiram na fé. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Paulo nos consola dizendo: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre.
Esse versículo é uma fonte de grande conforto para os cristãos que perderam entes queridos na fé. A promessa de que seremos reunidos com aqueles que partiram antes de nós e de que todos juntos estaremos na presença de Deus é um lembrete da bondade e misericórdia de Deus. Saber que aqueles que amamos e que também esperaram em Cristo estarão ao nosso lado na eternidade traz esperança e paz. O arrebatamento é a confirmação final do amor de Deus por aqueles que o seguem. Em 1 João 3:2, lemos: Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esse amor nos garante que seremos transformados e unidos a Deus, vivendo em sua presença para sempre. A promessa do arrebatamento é, acima de tudo, um reflexo do desejo de Deus de nos ter consigo, de nos dar uma herança eterna e de compartilhar conosco a sua glória. O arrebatamento é um tema fascinante, que ao longo dos séculos gerou debates intensos entre teólogos, estudiosos e cristãos ao redor do mundo. Apesar de haver consenso entre muitos cristãos sobre a iminência do arrebatamento, existem interpretações variadas sobre o momento exato em que ele ocorrerá e o que ele realmente representa no plano de Deus para a humanidade. Essas interpretações são conhecidas como as visões pré-tribulacionista, e tribulacionista e pós-tribulacionista, cada uma com fundamentos teológicos específicos. A visão pré-tribulacionista sugere que o arrebatamento ocorrerá antes do período de tribulação descrito em Apocalipse. Os defensores dessa visão acreditam que, por amor e proteção a seus fiéis, Deus removerá a igreja antes dos eventos cataclísmicos e do julgamento. Essa visão se baseia em versículos como 1 Tessalonicenses 1:10, que fala sobre Jesus nos livrar da ira futura. Para os pré-tribulacionistas, isso significa que a igreja será retirada da terra antes do início da tribulação, escapando assim dos piores momentos de sofrimento e do julgamento divino. Além disso, essa interpretação é amplamente apoiada por 1 Tessalonicenses 4:16-17, que descreve um arrebatamento repentino e instantâneo. Nesse cenário, a vinda de Cristo para arrebatar a igreja é separada de sua vinda para julgar a terra, sendo que o arrebatamento ocorre primeiro. Essa perspectiva é popular em alguns círculos cristãos, especialmente entre evangélicos, por transmitir a ideia de que os fiéis serão poupados dos eventos catastróficos do final dos tempos. A visão mid-tribulacionista propõe que o arrebatamento ocorrerá no meio do período de tribulação. Segundo essa perspectiva, a igreja experimentará a primeira parte dos acontecimentos tribulacionais, mas será arrebatada antes da segunda metade, conhecida como a Grande Tribulação, que é ainda mais intensa e severa. Essa interpretação se baseia na ideia de que a igreja passará por um período de purificação e teste, mas será poupada dos piores juízos. Defensores dessa visão frequentemente citam Daniel 7:25 e Apocalipse 13:5, que mencionam um período de 3 anos e meio, metade dos 7 anos de tribulação. Para eles, esse ponto intermediário é significativo, pois marca o momento em que o anticristo revelará sua verdadeira natureza e intensificará a perseguição aos fiéis. De acordo com essa perspectiva, o arrebatamento acontece quando Deus decide proteger a igreja das provações mais severas, removendo os crentes antes da manifestação completa da ira divina. A visão pós-tribulacionista sustenta que o arrebatamento ocorrerá no final da tribulação, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Para os pós-tribulacionistas,
A igreja deve passar por todo o período de tribulação, sendo preservada por Deus em meio às dificuldades, mas não necessariamente poupada delas. Segundo essa interpretação, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos simultâneos ou quase simultâneos, em que os crentes são elevados para encontrar o Senhor nos ares e logo em seguida retornam com ele para a terra. Essa visão é frequentemente respaldada por passagens como Mateus 24, 29 e 31, onde Jesus diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os pós-tribulacionistas entendem que essa descrição indica que os crentes estarão presentes na terra durante a tribulação, mas que Deus os sustentará e os protegerá. Cada uma dessas visões traz consigo implicações práticas e espirituais para a vida dos crentes. Por exemplo, aqueles que acreditam na visão pré-tribulacionista podem encontrar grande consolo e paz na promessa de que serão poupados do sofrimento. No entanto, os que seguem a visão pós-tribulacionista podem estar mais preparados para enfrentar adversidades, confiando que Deus os fortalecerá e os guiará através das dificuldades até o final. Essas interpretações refletem também diferentes perspectivas sobre a natureza do julgamento divino e da proteção de Deus para com seu povo. Enquanto alguns veem o arrebatamento como uma forma de livramento totali, outros acreditam que é uma prova de perseverança e de fé, em que Deus protegerá seus filhos, mas não necessariamente os removerá dos eventos mundiais, independentemente da visão teológica que se adote. Um ponto é unânime entre os cristãos: a necessidade de vigilância e preparação para o retorno de Cristo. Em Mateus 24, 42, Jesus exorta: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Esse chamado à vigilância é relevante tanto para os pré-tribulacionistas quanto para os pós-tribulacionistas, pois todos são chamados a manter uma vida de santidade, obediência e serviço. Para muitos, a mensagem central do arrebatamento é um lembrete da brevidade e da fragilidade da vida terrena e um convite a investir em uma vida espiritual sólida, independentemente do momento em que ocorrerá. A ideia é que todos os cristãos devem estar prontos, vivendo de forma que, quando o arrebatamento acontecer, sejam encontrados em paz com Deus e firmes na fé. O arrebatamento e o retorno de Cristo continuam sendo temas de profundo mistério e fascinação para os cristãos. As diversas interpretações que cercam o arrebatamento refletem a riqueza e a complexidade das Escrituras e nos desafiam a buscar entendimento, sem perder de vista o que é essencial: a preparação do nosso coração e o cultivo de uma vida que honre a Deus. À medida que encerramos nossa reflexão sobre os sinais do arrebatamento, é essencial reconhecer a importância de nos mantermos firmes em nossa fé e vigilantes em nossa caminhada espiritual. Jesus nos alerta constantemente para estarmos preparados. E isso envolve não apenas uma expectativa ansiosa, mas também um compromisso com uma vida transformada. O arrebatamento, mais do que um evento futuro, é um convite contínuo para vivermos de forma íntegra e dedicada a Deus no presente. A mensagem do arrebatamento nos convida a um padrão elevado de santidade e entrega. Em 1 João 3:3, encontramos o chamado para que todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esse versículo nos lembra que a esperança no retorno de Cristo não deve ser uma simples expectativa, mas uma força transformadora que nos leva a abandonar as práticas e os valores do mundo para viver de forma que reflete o caráter de Cristo.
Manter-se fiel em um mundo repleto de distrações e tentações é desafiador, mas Deus nos chama a sermos luzes brilhando nas trevas. A cada escolha que fazemos, a cada passo que damos em direção a uma vida mais santa, estamos nos preparando para o momento glorioso do arrebatamento, e isso inclui viver em obediência aos mandamentos de Cristo, cuidando dos necessitados, sendo pacificadores e buscando a justiça. A santidade não é apenas uma preparação para o céu, mas uma maneira de impactar o mundo ao nosso redor com o amor de Deus. Outro aspecto essencial para a preparação do arrebatamento é a perseverança. A Bíblia nos ensina que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24:13. Perseverar significa permanecer fiel, mesmo diante de tribulações, dúvidas e desafios. É ter a fé inabalável de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e cumprirá suas promessas. A perseverança é o que nos sustenta quando as coisas parecem difíceis e quando nossa fé é provada. Os discípulos de Jesus enfrentaram perseguições, sofrimento e até a morte, mas permaneceram firmes. Da mesma forma, somos chamados a manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2, sabendo que Ele nos dará forças para resistir e vencer. O arrebatamento é mais do que um evento futuro. É um lembrete poderoso de que nossa cidadania está no céu. Filipenses 3:20 nos diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa realidade nos desafia a viver cada dia com propósito e dedicação, sabendo que estamos aqui de passagem e que nosso destino final é estar com Cristo. Para finalizar, lembremos-nos de que o arrebatamento é uma mensagem de esperança e de amor. É a promessa de que, por mais difíceis que sejam os tempos, Deus está conosco e em breve nos levará para estar com Ele. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele virá. Que possamos estar prontos, com nossos corações e mentes voltados para o alto, aguardando o nosso Redentor. Estejamos firmes, vigilantes e cheios de fé, porque o Rei está voltando.